O tema de hoje é sticking point. Sticking point no treinamento de força. Já para adiantar, a galera fala, pô, o que é sticking point? O que é sticking point? Isso é um termo que todo mundo que trabalha com força deveria saber. É um termo muito, muito, muito importante. Em resumo, seria o ponto de maior dificuldade em um exercício. Se você for pensar em alguma articulação, por exemplo, e aí você colocar do início ao fim do movimento, né? Botar toda a amplitude angular. Vai chegar um momento que um ponto específico onde tem a maior dificuldade de executar o movimento. E aquilo lá é o sticking point. Tem sticking point assim, ó, com uma barreira, um treinamento de força. E aí o papel do treinador é saber como superar essa barreira. Então é o seguinte, Muito esse bom. slide aqui ele é muito interessante do Frost, esse artigo do Frost e colaboradores. E eu peguei uma figura desse artigo e eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, para quem gosta de biomecânica principalmente. Então, agora imagine o seguinte, imagine um movimento submáximo. No movimento submáximo, aqui um exemplo do artigo foi 81% de uma repetição máxima, a gente pode ver que existem apenas duas fases. A fase de aceleração, acceleration phase, e fase de desaceleração. Por que só duas fases? Porque como o movimento está submáximo, teoricamente o indivíduo vai conseguir fazer aquela repetição com velocidade, não vai ter aquela fase de desaceleração propriamente dito, ou sticking point, até tem desaceleração porque o indivíduo tem que terminar o movimento, mas não tem aquela fase de desaceleração, né, onde agarra o exercício, então ele vai direto, produz o máximo de velocidade e depois acelera para finalizar o movimento. Então, numa intensidade submáxima, normalmente não tem o sticking point. No entanto, quando é máximo, a gente pode ver aqui, por exemplo, 100% de uma repetição máxima, a gente pode ver aqui que tem 4 fases. Então, seria a fase de aceleração. Então, isso aqui, essa linha aqui seria a velocidade. Então, seria a fase de aceleração. Aqui, o sticking point, né, a velocidade diminui. Quando passa pelo sticking point, como o indivíduo imprimiu muita velocidade, ele tem a fase de máxima aceleração logo depois do sticking point e depois ele tem que reduzir para finalizar o movimento. Faz sentido isso, Diego? Ficou lógico aí, pessoal? Deu para entender? Então, normalmente são essas 4 fases, principalmente quando a gente passa por um movimento máximo, né? Um movimento com carga máxima ou próxima, bem próxima da carga máxima. Então, uma fase de aceleração, ou seja, o início da fase concêntrica, aí chega lá no sticking point, que aí a velocidade diminui, não tem jeito. Quando você passa pelo sticking point, você produz o máximo lá de força e aumenta a velocidade e depois acelera para finalizar o movimento. É claro que isso aqui é um exemplo hipotético, não é de nenhum exercício específico. Mas dependendo do exercício, esse sticking point pode ser mais para cá, pode ser mais para cá. Então vai depender muito do exercício e é uma das coisas que eu vou falar agora. O sticking point vai depender de uma série de coisas. A gente até programou a live da seguinte maneira. Eu vou falar da parte conceitual do sticking point, aí depois o Diego chega na parte mais aplicada, né, que seria como superar o sticking point. Então, em resumo, essa é a nossa live. Os atletas de powerlifting, eles focam muito nisso, né, em como superar o sticking point, a ponto de alguns serem tão técnicos, mas tão técnicos que por mais que seja uma intensidade máxima, praticamente você não vê uma fase de desaceleração. Porque os caras são muito técnicos. Aí a gente pensa, a gente não, principalmente o mais leigo, ou então o profissional de educação física, que não está tão familiarizado com essas questões do treinamento relacionado ao powerlifting. Ele pensa assim, com certeza dava mais. Dava mais. Dava muito mais. Mas não dava, porque o cara fez com tanta facilidade que ele fez parecer fácil, mas não tão fácil. Se fosse tão fácil assim, é lógico que ele colocaria mais carga, ele sabe exatamente qual é o limite dele. Muitas vezes lá na competição, ele vai além do limite. Então deixa eu mostrar só mais um artigo aqui para vocês. Então esse daqui eu recomendo. Do Frost Colaboradores. Esse aqui é de 2010, na Sports Medicine. Esse aqui também na Sports Medicine, só que de 2016, que é um artigo bem específico sobre o sticking point, que é entendendo e superando o sticking point no treinamento de força. Se a gente parar a pensar, é basicamente o tema da nossa live de hoje. Então, a gente pode ver aqui, são 3 figuras. Então, essa aqui seria a figura 1, a figura 2, opa, esbarrei sem querer, 2,
e a figura 3. Eu vou falar da diferença de cada uma delas. Então, aqui a gente está falando de velocidade do movimento numa amplitude. Então, aqui, ó, o eixo Y já é velocidade e o eixo X é a amplitude. Então, qual é a velocidade em cada amplitude? É isso que a gente está vendo basicamente. Aqui, a gente pode observar que o indivíduo aqui na fase de aceleração, ele vai aumentando aqui, vai aumentando a amplitude, a velocidade vai aumentando, até que chega um momento que a velocidade diminui. Aqui é o sticking point, né? Ou a região de maior dificuldade no exercício. Quando ele passa do sticking point, ele produz muita força, porque ele já tenta brigar, né? Acelerar, ele vem com muita velocidade para tentar superar o sticking point, então ele produz muita força logo quando passa do sticking point, e depois ele tem que desacelerar novamente, que é o final do movimento, como nós vimos. Muitas vezes, como eu falei, o indivíduo pode ser ou muito técnico ou a intensidade está muito leve. Acontece mais ou menos isso daqui, ó. A gente vê a fase de aceleração, existe uma pequena diminuição aqui na velocidade, ou seja, praticamente que não teve sticking point, e a fase de finalização. Às vezes pode acontecer ainda menos perceptivelmente. Se a gente observar aqui nessa terceira, aqui não teve sticking point. A gente vê basicamente uma fase de aceleração e uma fase de desaceleração. Então, aceleração, manutenção e desaceleração. Por isso que são basicamente duas fases. Então, repetindo e reforçando. Normalmente, principalmente quando a intensidade está muito alta, tem uma fase de aceleração, aí tem uma fase de desaceleração, aí depois acelera de novo. Essa fase de aceleração seria o sticking point, acelera de novo quando passa o sticking point e depois finaliza o movimento. Essas 4 fases. O sticking point ele vai depender de alguns fatores. Ele muda, como eu já falei, de exercício para exercício, e vou além. Ele pode mudar também de indivíduo para indivíduo. Então, isso vai depender de uma série de coisas, né? Mas principalmente da anatomia do indivíduo. Pode ser que o ponto de maior dificuldade do exercício seja diferente de um outro indivíduo, por exemplo. E aí, só para a gente finalizar aqui a minha parte, eu passar a bola aqui para o Diego, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de como seriam os sticking point em cada um desses exercícios. Aqui é um outro artigo dos mesmos autores, publicado na mesma revista, né, no Sport Med, só que 2017. Ele fala bastante do sticking point em cada um desses exercícios, né? Fala do sticking point no supino, no agachamento e no levantamento terra. Fala das similaridades, das diferenças e a importância disso para a ciência e para a prática. Então, esse é o título do artigo, inclusive. Sticking point no agachamento, onde é que seria? Sticking point no supino, onde é que seria? O sticking point no levantamento terra, onde é que seria? Eu tentei colocar uma foto que reproduzisse mais ou menos onde acontece o sticking point para a maioria das pessoas. Lembrando que não é uma regra, mas acontece isso para a maioria das pessoas em cada um desses exercícios. Então, por exemplo, vamos falar aqui do agachamento, né? Vou botar até na ordem que acontece a competição. Agachamento, supino e levantamento terra. No agachamento, o sticking point tende a acontecer um pouco depois da paralela, né? Vamos dizer assim, o indivíduo começa a subir, aí ele chega na paralela, quando ele sobe, né? Passa um pouquinho da paralela, normalmente é onde acontece o sticking point. Aqui não dá para ver mais ou menos, mas aqui o indivíduo passou um pouquinho da paralela e deixa eu só tentar mostrar aqui para vocês. Tecnicamente, nesse artigo aí, ele fala que o sticking point acontece no agachamento quando a coxa está 30 graus em relação ao solo. Então, vamos dizer, aqui está na mesma linha do solo. Aqui seria mais ou menos 45. Então, seria aqui antes. Ou seja, um pouco acima da paralela, quando a coxa chega aqui, onde acontece normalmente o sticking point no agachamento. No supino, ele não é tão preciso em relação à angulação, mas ele fala que acontece nos primeiros 30% do movimento. Então, pega lá o movimento, imagina o início dele, os 30% iniciais. Acontece ali, basicamente, o sticking point. Eu coloquei essa foto no supino, tá meio tosca, né? Não é, essa aqui é de um powerlifting, esse agachamento de powerlifter. Esse terra também é de um powerlifter. Esse supino claramente não é de um powerlifter, né? Você vê que a técnica é completamente diferente, não tem a ponte, tá fazendo pega falsa, coisa que não tem nada a ver, né? Com um atleta que sabe produzir força não faz de jeito nenhum. No entanto, eu peguei porque tá meio divididinho em fases, né? E aí a gente vê aqui, por exemplo, como se fosse 1/3 aqui do movimento, 2/3 e 3/3. Seria o movimento completo, né?
Então, seria mais ou menos nesse início aqui. Para a maioria das pessoas, é aqui que acontece, no início do movimento. Já o terra, muita gente acha, né? Se eu perguntar, onde é que acontece o chicken point no levantamento terra? Muitas pessoas respondem, ponto mais difícil do levantamento terra é tirar a barra do chão. É isso que a maioria fala. Mas aí não é exatamente isso. Porque muitas vezes o indivíduo briga para tirar a barra do chão e não consegue. Ela fala assim, viu só? É o ponto mais difícil. Não é exatamente assim. Pensa no movimento bem sucedido. Você tem que pensar no movimento bem sucedido e traçar uma linha de velocidade naquela amplitude articular, né? Aquela amplitude de movimento, pensando em uma articulação específica. Então, é claro, se a carga estiver muito, muito, muito pesada, a gente não vai conseguir tirar do chão. É isso, é acima da intensidade de uma repetição máxima, não consegue tirar do chão. Não quer dizer que seja, ou que aquele lugar seja o chicken point dele. Não, são conceitos diferentes, acho que ficou claro, né? Mas o chicken point no levantamento terra pode parecer até um pouco estranho, né? Mas acontece mais no final do movimento. Tecnicamente, esse artigo fala que acontece ali perto de 75 graus do tronco em relação ao solo. Então, agora a gente está falando do tronco em relação ao solo. Então, imagine o seguinte, ó. Aqui está o tronco do indivíduo. É claro que o tronco do indivíduo, a posição inicial não começa paralela ao solo. Vai depender muito. Vamos botar aqui um exemplo de mais ou menos 45 graus. Então, aqui 0, aqui 45, aqui 90. Então, acontece lá em 75. Então, é mais próximo do final. Você consegue visualizar? É quando o indivíduo já está com um tronco reto, muitas vezes quase finalizando, ou quando a barra passa ali do joelho. Agora, só para finalizar minha fala e passar a bola para o Diego, eu vou colocar aqui 3 vídeos para vocês, só para vocês visualizarem isso que eu estou falando aqui. Então, primeiro vídeo, agachamento. Aquela motivação. Ó, travou, ele acelera de novo e finaliza. De novo. É interessante que tem uma mulher ali muito empolgada, né? Motivando ele. Aí ela fala, faster. Tipo assim, mais rápido, porque essa é uma das questões, né? Uma das estratégias para superar o chicken point que o Diego vai falar mais para frente. Agora vamos lá para o supino. Supino, muitas vezes o chicken point não é tão claro, ainda mais se o atleta for muito técnico. Por exemplo, esse atleta aqui, ele faz uma ponte muito alta, então vocês vão ver que a amplitude do movimento é pequena, mas você vê que começa agarrando e depois ele acelera. Tentem reparar. Ó. Agarra, acelera, finaliza. Normalmente isso acontece no supino. 415 aí, 415 quilos no supino. Eita ferro. Pesadinho, né? E aí a gente vai pro último vídeo, que é o vídeo do levantamento terra do Ed Hall. O Ed Hall aqui era o cara que tinha o maior levantamento terra, né? Era 500 quilos. Aí essa semana aí o Thor, ele superou. Botou 501 quilos. Depois eu falo dessa treta aí. Vamos aqui pro o Ed Hall. Parece que tá muito fácil, a velocidade que ele sobe. Olha agora, agarra. Aí ele finaliza. Deixa eu baixar aqui e colocar de novo. Ó, de novo. Olha como a parte mais difícil do movimento é no final. Ele começa muito rápido. Aí olha a dificuldade para ele finalizar. Aí ele consegue. Deu aquela onda, aquele teto preto. Então, galera, a gente gosta bastante da parte de força, então a gente fica acompanhando tudo que acontece aí, né, sobre esse mundo, né, em relação a esse mundo. Ele é inglês, o Ed Hall, e o Thor, ele é da Islândia, né, islandês. Eu não sei nem como pronuncia, mas sei lá, Julius Bjornsson, sei lá. O pessoal chama de Thor, tá? De Thor. É o Montanha, né, Diego? É o Montanha. Gigante ele.
Ele é ator também, é galera que assiste Game of Thrones, né? Deve conhecer bem. Beleza, agora a gente vai para a parte da prática, né? De como superar o chicken point. Como é que supera o chicken point? E essa parte é com o Diego. Isso aí, galera. Valeu, Evaldão. Acho que ficou bem claro aí pra galera que basicamente o que você precisa saber desse mecanismo é primeiro identificar o chicken point da pessoa que você está treinando, né? Como ele falou pra gente que é possível que haja uma variação de pessoa para pessoa. Por que há uma variação de pessoa para pessoa? Porque as pessoas têm biomecânicas diferentes, têm estilos diferentes. Eu, por exemplo, tenho um levantamento de terra muito fechado. Outras pessoas com uma mecânica diferente, com um fêmur maior, têm um levantamento de terra mais aberto, com uma posição de saída da barra diferente. Então isso faz com que os ângulos de forças fiquem posicionados diferentes um pouco. E isso vai fazer com que o cara tenha uma fadiga ou uma dificuldade de realizar o movimento em ângulos específicos diferentes. Mas como o autor mesmo desse artigo, esse artigo é bem legal, estava até lendo ele de novo essa manhã, ele dá um range para a gente entender, buscar naqueles ângulos de movimentos aonde seria o chicken point. O que você precisa fazer? Uma avaliação da pessoa que você está treinando. Fazer um protocolo de treinamento, fazer um teste de carga com essa pessoa. Esse teste de carga vai te dar, se possível, grave esse teste de carga, que você vai conseguir ver em câmera lenta o que acontece. Achando esse chicken point, aí a estratégia de treinamento é simplesmente você criar a variação especializada. Quem já participou aí do nosso curso aí da Limit Strength, a gente fala muito disso de exercícios auxiliares. A gente chama de exercícios auxiliares na programação de força. Basicamente, você tem os exercícios principais, que são os levantamentos, né? Terra, supino, agachamento, remada, press, o exercício principal. E aí você tem uma outra categoria de exercícios que se chama exercícios auxiliares para melhora do ângulo de força daquele movimento, do próprio movimento. Basicamente, quando a gente fala de powerlift ou weightlifting, exercícios de força ou esportes de força de maneira geral, a galera parte o movimento em várias fases para que você possa melhorar cada fase. Aí existe a fase do setup, existe a fase do knee pass, ou passagem do joelho no caso do terra, alguns exercícios têm suas características, né, diferentes. Por exemplo, no supino é transição no peito e chicken point e finalização, mas basicamente todos os exercícios têm setup, chicken point e finalização. Setup seria a saída do exercício, é o início de um movimento, por exemplo. Chicken point, o ponto onde ele precisa vencer aquela maior resistência do exercício, e a finalização onde ele termina o exercício, como o Evaldo mostrou aí também nesse artigo que fala da velocidade. E aí, quando você faz a programação de treinamento, você vai ter momentos que você vai treinar o exercício principal e você vai, identificando aquele ponto de dificuldade do seu cliente, você vai colocar um exercício naquela região especializada, aquela região específica de um ângulo de movimento que ele tenha mais dificuldade. Por que você vai botar um exercício naquela região? Você vai aumentar a especificidade do teu treinamento. Você vai fazer com que a fase daquele movimento tenha mais volume de carga. Naquela fase daquele teu treinamento você tenha mais capacidade de realizar contrações musculares, realizar velocidade do movimento. Então, basicamente, você vai criar uma estratégia que você ensine aquele atleta a passar melhor por aquela dificuldade. E aí existe um exercício específico do chicken point, geralmente se faz com trabalhos isométricos naqueles pontos específicos, ou trabalhos de deads, que a gente chama, trabalhos onde a gente coloca a altura de saída de um movimento, ou a fase de saída do movimento um pouco abaixo daquele chicken point, para que você já pegue de cara no exercício daquele chicken point. Não sei se a galera tem familiaridade com os deads, mas os deads são o seguinte, ó, você colocaria o peso em alturas abaixo do teu chicken point, um pouco abaixo do chicken point, pensa assim, vamos pensar no agachamento, numa plataforma, num rackzinho de agachamento onde você tem uma plataforma, umas barras laterais para proteção, e você coloca essas barras posicionadas abaixo do chicken point, por exemplo, na paralela, 90 graus. E aí você vai sair de baixo e arrancar com o máximo de velocidade possível. Isso vai fazer com que você treine já o teu atleta na maior dificuldade dele, que é o vencer o chicken point. Claro, você tem que saber o ângulo exato do chicken point dele para você colocar essa altura na melhor posição possível. E aí, os deads são uma das maneiras de treinar. Então, você vai aumentar o volume de treinamento naquela parte pior do movimento do atleta.
além do movimento principal, você vai fazer ainda os auxiliares naquela faixa de movimento. Outra estratégia que a gente utiliza muito são trabalhos de velocidade. Basicamente todo treino de força a gente estimula a ser feito com uma velocidade máxima, uma intenção máxima de velocidade, fazer com que o atleta entenda que se ele produzir o máximo de velocidade, ele já vai ter uma aceleração do implemento maior. Isso faz com que ele consiga passar desse sticking point com um pouco mais de facilidade. É claro que conforme a carga vai ficando mais pesada, a dificuldade dele gerar essa aceleração é cada vez maior. Mas se você já ensinando ele desde o início com as cargas leves a incremento máximo de velocidade no exercício, a chance dele passar sempre melhor para o exercício será sempre maior. A gente utiliza muito os bands. Por que os bands? Os bands é aqueles super bands, sabe? Que a gente prende nas barras, a gente prende na lateral da barra, por exemplo, no agachamento. Vou manter o exemplo do agachamento, vai ficar mais fácil de visualizar. Prender 2 super bands na lateral do agachamento e prender ou em kettlebells bem pesados no chão, ou num rack, quem tiver aquele rack que tem os grampos no chão, para fazer com que, quando você faz a fase excêntrica no movimento do elástico, a fase excêntrica ela fica mais acelerada. Então você precisa ter um pouco mais de controle na fase excêntrica, e aí na fase de superação fica mais fácil lá embaixo. Então você consegue imprimir o máximo de velocidade. Só que no movimento do comband, lá em cima ele fica mais tenso. Então você corrige um pouco a curva de força para cima no agachamento. Que você teria maior dificuldade ali no meio, ele vai aumentar um pouco a maior dificuldade em cima. Então o mecanismo de extensão do elástico vai fazer com que você imprima máxima velocidade para vencer aquela sobrecarga que está puxando mais para baixo, além de que vai fazer com que você consiga projetar um pouco mais de velocidade no movimento. Então, treinar com elástico é óbvio que você não vai conseguir treinar com elástico com uma carga muito, muito, muito pesada. Tipo, a partir de 90% do teu máximo, com elástico já fica uma coisa bem difícil, porque o regime excêntrico fica muito difícil de controlar. Ele vem com muita força para cima de você. Então, o ideal é que você trabalhe aí na faixa de 70%, 80% se o teu objetivo é força máxima, tá? Se o objetivo for aumento de 1 RM nos movimentos do powerlift, por exemplo. Então, trabalhar aí na faixa de 70%, 80% com os elásticos do teu máximo vai fazer com que você aprenda a imprimir o máximo de velocidade para um movimento específico, com agachamento, por exemplo. Outra maneira é criar pontos isométricos de execução. Por exemplo, você fazer a fase excêntrica no movimento com pausas ali justamente no movimento do chicken point, acima do chicken point, no chicken point e abaixo do chicken point. Isso faz com que você aumente o recrutamento de unidades motoras, faz com que você aumente a capacidade daquele músculo de ficar naquela posição. A gente sabe que o trabalho isométrico aumenta a força naquele ângulo específico, então melhorar naquele ângulo específico com um trabalho isométrico pode ser que te ajude também a vencer os chicken points agora por condições de recrutamento de unidades motoras, condições musculares. Basicamente, o chicken point a gente utiliza essas 3 estratégias. Ou trabalhar na altura, um pouco abaixo daquele chicken point, que a gente chama dos trabalhos dos deads, ou trabalhos de máxima velocidade, ou sem elástico ou com elástico, ou trabalhos de isometria nas posições, nos pontos de maior dificuldade do exercício. Então, como é que você faz isso na programação? Você vai decidir, você vai desenhar, fazer a tua programação de força para o teu atleta e vai colocar esses exercícios como auxiliares do desenvolvimento do principal ao longo do tempo da tua programação. Você não precisa ficar... O que você precisa ficar ao longo da programação inteira é o exercício principal. Os auxiliares eles podem ser variados. Eu posso utilizar durante 2, 3 semanas o exercício com isometria, durante 2, 3 semanas o exercício com deads, saindo de alturas diferentes, durante 2, 3 semanas com exercício com elástico, com velocidade máxima. Então, essa combinação de estratégia vai dar mais informação para esse atleta, para ele ter mais facilidade de vencer esse chicken point. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer o chicken point, conhecer onde é o chicken point do teu atleta, avaliar aquele movimento. Óbvio, você precisa conhecer muito do movimento, né? Como a gente está falando para treinadores de força, a gente pressupõe que todos vocês saibam muito de agachamento, de terra, de supino, dos exercícios de força em geral. Conhecer o seu movimento, descobrir o chicken point do teu atleta, você vai desenhar a sua programação de treinamento, que vai ter o movimento específico desde o início, e você vai colocar como auxiliares esses exercícios que eu falei aqui, com exercícios que vão melhorar aquela fase específica do movimento. Ou de maneira isométrica, ideal que você comece no regime inicial, na parte básica, no início do movimento mais isométrico, depois você passa para um exercício mais dinâmico. Então comece lá com exercícios
de isometria, né, a parte excêntrica daqueles ângulos de movimento. Depois você parte para os deads com mais cargas. Depois você parte para uma parte mais de velocidade, com os bends, por exemplo. Fica uma construção mais coerente para você ensinar esse cara a superar esses chicken points da melhor maneira possível. Poderia dar exemplo aqui desses mesmos parâmetros para o terra ou para o supino, mas você pensaria na mesma situação. Às vezes você encontraria o chicken point do supino, aí utilizaria o supino com pausas em alguns ângulos de movimento, principalmente nos ângulos onde o cara tem mais dificuldade. Depois trabalharia com deads. No supino a gente também tem uma abordagem que a gente chama de boards, que a gente pode botar, que seriam umas madeiras que colocam assim, no peito, o cara encosta na madeira e sobe, então tu também sairia da ponta, sairia do chicken point do cara, você vai sempre colocando um pouco abaixo do chicken point, em alturas diferentes, para dar mais essa coordenação específica para esse atleta. E no levantamento terra a gente também utiliza os isométricos, os deads e as velocidades com elásticos ou corrente. Basicamente é isso, só o supino que a gente tem uma variação a mais, que são os boards, os outros são todos essas 3 abordagens. E lembra, sempre você vai precisar programar. Não adianta eu falar assim, o meu atleta é ruim, o chicken point dele é muito fraco, aí agora eu vou só treinar o chicken point com ele. Não, você precisa do movimento principal também, você precisa talvez de um auxiliar especializado, desenvolvimento de força dos músculos localizadamente. Então, são mais componentes que podem contribuir, que são, por exemplo, a gente chama de auxiliares quanto ao desenvolvimento muscular. Então, tem gente que tem um músculo pequeno, fraco, um músculo que você poderia trabalhar especificamente como um auxiliar também, para melhorar essa capacidade. Por exemplo, se a tua dificuldade no levantamento terra é a fase final do movimento e é extensão de quadril, extensão de tronco, trabalhar fortalecendo essa musculatura pode te ajudar no componente para vencer o chicken point, tá? Não existe um ponto assim, é só isso que você vai melhorar. Não, são vários componentes que você precisa analisar no movimento para te ajudar a fazer com que esse atleta chegue no nível mais alto de força, num movimento específico de força. O próprio esporte powerlifting é o movimento específico e é o meio de treinamento para você melhorar aquele esporte. Então, a gente consegue partilhar mais e desenhar mais essas fases do movimento do powerlifting. Agora, se a gente pensar em outros esportes, aí fica um pouco mais complexo, que não, é muito difícil de você fazer essa partição dos movimentos e melhorar as fases dos movimentos de outros esportes, principalmente nas salas de força que a gente está acostumado a treinar com as pessoas. Diego, só acrescentando o que você falou, muita gente não entende, né? Porque os atletas trabalham, por exemplo, com boards, porque os caras trabalham com corrente, os caras trabalham com elástico, os caras não entendem. E a gente tem uma tendência muito grande a criticar o que a gente não conhece, né? Principalmente exatamente quando a gente vê, por exemplo, um atleta trabalhando com uma intensidade muito, muito, muito alta e finalizando só o movimento, trabalhando só a parte da finalização no levantamento terra, trabalhando com os blocos, né? Trabalhando com as caixas altas lá. Aí você tá fazendo, pra que trabalhar sobre amplitude? Não sei o que, aquele pensamento, né? Trabalhar uma amplitude maior é muito melhor, não sei o que. A gente não entende e tende a criticar o que a gente não tem compreensão, né? Então, essa isso é uma falha nossa, né? Da nossa educação física brasileira. A gente critica primeiro em vez de perguntar. Exatamente. Eu acho que existe uma tendência do ser humano ser assim, mas a educação física parece que é uma tendência maior, né? Bizarro. E o seguinte, né? E a fala do Diego também ajuda a entender por que no treinamento de força sempre se fala, coloca o máximo de velocidade. Independente da sobrecarga, busca-se sempre o máximo de velocidade. Tanto com intensidades leves, com intensidades altas, por mais que o indivíduo não consiga colocar muita velocidade, a intenção dele deve ser imprimir o máximo de velocidade sempre, porque isso vai ajudar também a superar os chicken points. Independente do tipo de treinamento que o Diego falou, das estratégias, como você vai botar isso dentro de uma programação, só o fato do indivíduo ter intenção de colocar velocidade máxima o tempo todo, isso já ajuda e muito. Inclusive, essa é uma das estratégias, né? Buscar sempre o máximo de velocidade em cada repetição. Existe aquela crença no treinamento de força que treinar a força máxima é treinar lento. Cara, não faz sentido nenhum essa máxima, essa crença, na verdade. Não é uma máxima, é uma crença. Sempre que você tiver uma barra muito pesada querendo te amassar, filho, você não vai fazer aquilo lento que você quer, vai fazer aquilo lento que você não está conseguindo imprimir mais velocidade, mas a tua intenção é empurrar ela para longe de você com mais rapidez possível.
Então, a ideia sempre é produção máxima de velocidade. O que acontece é com cargas submáximas que o cara tem bastante controle sobre o movimento e aí ele consegue controlar do jeito que ele quiser, fazer uma cadência que ele quiser. Mas no regime com o objetivo é aumento da sua força máxima, o ideal é que você sempre imprima o máximo de velocidade. O que, se você fazer uma cadência menor do movimento, controlar mais as fases do movimento, você vai fazer só com que você aumente o tempo sob tensão. E aí, como eu falei que o trabalho isométrico é muito utilizado para os ângulos dos chicken points, se o objetivo for esse, beleza. Se o objetivo é só aumentar a tua força máxima, talvez não seja a melhor estratégia ficar fazendo os trabalhos muito lentos. Então, você precisa ganhar o trabalho com mais velocidade, vai te dar mais especificidade para isso do que o trabalho lento. Perfeito. Vamos fazer um resumão então, Diego? O tema foi o sticking point e eu defini o sticking point sendo aquele momento, ou aquele ponto do movimento onde há diminuição da velocidade. E eu dividi o movimento, mostrei lá que existe uma divisão do movimento em 4 fases, uma fase de aceleração, que seria o início da fase concêntrica, uma perda de velocidade, que seria o sticking point, e depois um aumento da produção de força e, como consequência, um aumento na velocidade, quando você passa do sticking point, e depois uma desaceleração final, que é o final do movimento. Eu disse também que cada exercício tem um sticking point específico, mas isso varia não só de exercício para exercício, mas também de indivíduo para indivíduo. Eu falei que uma das questões mais determinantes para essa mudança, essa variabilidade individual, são as características anatômicas. Então, mas mesmo assim, de uma maneira geral, no agachamento, o sticking point é logo acima da paralela, ou seja, quando a coxa está aproximadamente 30 graus em relação ao solo, então o indivíduo agacha e na subida paralela, passou da paralela, onde tem o sticking point. No supino, seria os 30 primeiros por cento do movimento, então aquele 1/3 do movimento, mais ou menos, né? Ali que é o sticking point. E no levantamento de terra é no final do movimento. Tecnicamente falando, mais ou menos quando o tronco está em 75 graus em relação ao solo. Então, solo 45 graus, aqui seria 90, então assim, quase perto lá de 90, ou seja, o final do movimento. Na prática, é quando a barra passa do joelho, um pouquinho ali para cima, ou a parte da finalização. E aí existem algumas formas de a gente treinar para superar esse sticking point, que o Diego vai resumir agora. Dário, como eu falei, o resumo seria o seguinte: você vai programar um treinamento onde você vai trabalhar o movimento principal e você vai escolher alguns exercícios auxiliares para melhorar esse movimento principal. E aí, quando você está com o objetivo específico de melhorar o sticking point do seu atleta, você tem 3 opções de exercícios para melhorar o sticking point. São os trabalhos isométricos naqueles pontos principais do sticking point do atleta, que vai fazer com que o atleta aprenda melhor a coordenação motora daqueles músculos envolvendo aquelas fases do movimento. Depois, os trabalhos em deads, onde você vai colocar a barra apoiada numa superfície, em umas barras paralelas, que a gente chama de barra de segurança nos racks de agachamento, por exemplo, nos racks que a gente tem por aí nas academias, abaixo um pouco do sticking point para que esse atleta, esse aluno, aprenda já a sacar a barra, imprimindo o máximo de velocidade já daquele ponto onde ele tem uma dificuldade. E os trabalhos com elásticos, que vai fazer com que você controle um pouco mais excêntrica e rebote, e num ciclo alongamento e curtamento embaixo, você faça o máximo de aceleração para superar essa sobrecarga que o elástico coloca a mais na barra. Então é o elástico mais a barra, não é o elástico sozinho, tá? É o elástico mais a barra. Você tem a barra lá com mais ou menos 60%, 70% do máximo de vocês, mais o elástico, isso vai dar em 70%, 80% do máximo. Então é um trabalho de força com alta velocidade, com exigência a mais do elástico. O elástico vai ajudar esse atleta a imprimir um pouco mais de velocidade na barra. Isso vai fazer com que ele aprenda a passar pelos sticking points com mais velocidade. Então, a programação para melhorar o sticking point, você vai treinar o movimento principal e você vai escolher um desses 3 tipos de exercícios para melhorar essa fase do movimento, que é a fase específica onde o atleta perde a barra. E você, como treinador, quer fazer com que esse atleta não perca mais a barra. É claro que quanto maior é o nível desse atleta, a perda de barra vai mudar de carga. Você vai melhorar nessa carga, nessa faixa de carga, à medida que ele passe por um novo nível de treinamento. Ele tem um novo RM, ele vai criar de novo aquele sticking point e você vai precisar novamente fazer as mesmas estratégias de treinamento. Beleza? Beleza. Sensacional, Diego.
Obrigado aí pela presença, Diego. Valeu mais uma vez e até a próxima. Um Até a abraço. próxima, Valdão.